eu estou fazendo uma reflexão sobre a oração que Jesus nos ensinou. E essa oração diz assim: será que a gente pode ir todos juntos até a parte onde a gente vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Será que a gente pode falar? Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu venho batendo aqui? De que eu acho que a gente faz essa oração, porque a gente vem de um contexto católico cristão no Brasil, e depois, quem sabe, protestante. A gente faz essa oração sem a devida profundidade, sem a gente entender o que Jesus quis dizer. Então, o que eu fiz no primeiro episódio? Eu mostrei o contexto histórico no qual Jesus falou essa oração. E só lembrando que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, porque os seus discípulos chegaram para ele e perguntaram: mestre, ensina a gente a orar. E por favor, eu queria que você prestasse bastante atenção a isso. Naquele tempo, quando o mestre ensinava os seus discípulos a orar, era como se o mestre estivesse dizendo: peguem o meu espírito e reproduzam. A oração do mestre repetida era a agenda do mestre, era o programa de vida do mestre. E o mestre ensinou a gente a dizer: Abba nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu já mostrei o que significava Abba nosso, mostrei o que significava santificado seja o teu nome. Hoje eu vou avançar. E eu vou avançar para a parte mais perigosa dessa oração. Por favor, literalmente perigosa. Como eu disse para vocês, num jornal muito antigo aqui no Rio de Janeiro, assaltantes, antes de irem cometer o assalto, deram as mãos e oraram o Pai Nosso. Eu até quase que diria que, transitando muitas vezes por muitos ambientes, como pastor, eu me lembro de um determinado sábado que eu fui a um sepultamento doloridíssimo. Era um casal que havia perdido um ente muito querido, e as lágrimas me banhavam a face diante do mistério absurdo da morte e do mal nesse mundo. E saio dali e vou para um aniversário de uma celebração incrível, a família feliz por uma determinada conquista. De manhã, a dor e a tristeza, à noite, assim, uma alegria profunda. E o pessoal orou de manhã o Pai Nosso, à noite o Pai Nosso, e me deu a sensação, em ambos os casos, não por culpa de ninguém, de que, por não parar para refletir o que significa isso, olha, a gente está no quarto domingo, essa oração parece ficar na superfície do nosso ser. Gente, por favor, preste atenção. Quando Jesus diz, lá no primeiro século, venha o teu reino, vocês não podem imaginar o perigo que ele estava correndo. Essa oração era extremamente, essa parte da oração era extremamente perigosa. Sabe por quê? Para envolver você que está em casa e a galera que está aqui, eu vou fazer a pergunta mais óbvia do mundo, tá? Hoje, a pergunta mais óbvia. Eu gosto de perguntas óbvias porque todo mundo consegue respondê-las, tá bom? Vamos juntos e juntas? Você acha que o nosso país hoje o nosso país e o mundo vive um negócio chamado polarização? Quem acha, levanta a mão. Eu acho que acho que todo mundo, polarização. E eu quero te dizer o seguinte: num contexto de polarização, as palavras, elas estão associadas a um grupo ou ao outro. Então, se você usar determinada palavra, já era. Você é daquele grupo. Pois eu quero dizer que o tempo de Jesus era a mesma coisa, uma profunda polarização. E você sabe uma palavra muito perigosa, mas muito perigosa, era a palavra reino. Essa palavra estava carregada, mas ela estava carregada de tanta história, de tanta ideologia, e carregada de tantas armadilhas, que falar reino era entrar numa arena de muito perigo.
Sabe por quê? Jesus viveu no contexto de um império. Jesus não viveu num Estado democrático de direito estabelecido. Isso é muito importante que a gente lembre. No Estado democrático, eu posso chegar, abrir o meu Instagram ou qualquer outra e expressar a minha opinião sobre determinadas pessoas, estejam elas inclusive investidas de poder estatal. Eu posso emitir uma opinião sobre o prefeito da minha cidade, posso emitir uma opinião sobre o governador da minha cidade, posso emitir uma opinião sobre o presidente do meu país. Sejam essas pessoas quem forem, o Estado democrático de direito me dá essa liberdade. Agora, nos dias de Jesus, quando Paulo, ali no Novo Testamento, diz, vamos orar por todas as autoridades, porque elas são constituídas por Deus, Paulo não podia sair na rua, fazer um movimento e dizer assim, ô imperador, você acaba de matar 10 crianças inocentes, eu sou contra você. Não tinha essa opção. Se tivesse, será que ele diria uma outra coisa? O fato concreto é que Jesus nasceu dentro de um Estado, dentro de um império global, aqui agora vem a palavra, dentro de um reino global que se chamava Roma. Ninguém, absolutamente nenhum império antes de Roma foi tão eficiente quanto os romanos. Ninguém. O Império Romano entrou no mundo, dominou fronteiras, foi subjugando povos e estabeleceu, por favor gente, presta atenção, estabeleceu o reino romano. E como é que fez isso? Com uma incrível potência militar. Roma era uma ditadura. Jesus nasceu sob a égide de uma ditadura. Jesus não conheceu a ideia de ir e votar para eleger o seu representante. Não. Jesus nasce dentro de um contexto onde reino, sabe o que era? Era uma superpotência política, militar e econômica. Por favor, preste atenção. Esse reino, chamado Roma, ele tinha uma obsessão, como é próprio de toda e qualquer ditadura e todo e qualquer reino nesse aspecto, era de organizar toda a sociedade a partir do que eles imaginavam que era. Só existia um ponto, e se Cláudio, você discordasse do império, o que o império fazia? Te chamava para conversar? Falava, cara, vamos ter um diálogo aqui, eu entendo o teu ponto de vista, vamos compor um diálogo. O que acontecia com as pessoas que evidentemente se contrapunham ao império? Gente, vou fazer um negócio aqui para vocês. Falar um negócio aqui para vocês. Dia desses eu tive um diálogo assim maravilhoso com um dos meus filhos. E eu disse para ele o seguinte: filho, o que eu vou te dizer agora, você tem todas as condições intelectuais de entender, mas só você sendo um pai para você sentir. Tem saída. E o que eu disse a ele foi o seguinte: filho, para um pai, para uma mãe, se você estiver bem, a gente está bem. Se você não estiver bem, a gente não encontra felicidade plena. Eu acho que todo pai e mãe que está aqui sabe do que eu estou falando. E agora, netinho entrando na área, aí é que complica mais ainda. É como ser pai e ser mãe, num certo sentido, é um dos maiores tiros à vida narcísica e egoísta. Porque você tem que dizer, ó, o que eu vou dizer agora, todo mundo aqui tem condição intelectual de entender, mas só quem já passou sabe o que eu vou dizer. É absolutamente horrível viver numa relação, num lar, numa cidade, num estado, num tempo, onde você tem toda a sua liberdade cerceada. É horrível viver sobre qualquer ditadura, seja ela a ditadura de um homem com uma mulher dentro de casa, seja ela uma ditadura política, seja ela qual for. Isso é angustiante, isso é horrível. Sabe por quê? Porque toda figura, toda ditadura tem a obsessão de dizer, é por aqui e todo mundo tem que ir por ali. E quanto mais poder, quanto mais eficiência essa ditadura tiver,
mais angústia para aqueles que discordam dela, ela vai trazer. Jesus nasce nesse contexto. Eu não vou entrar ainda mais profundamente, eu falo isso num curso, que eu chamaria de um curso que eu estou dando, é uma sistematização de 20 anos de pensamento teológico, mas quando eu me deparei nas condições sociais e econômicas dos dias de Jesus, quando eu relembrei o que significava aquele império simplesmente terrível e que se chamava de reino, quando eu lembrei que a palavra reino, lá nos dias de Jesus, estava associada a este grande poder que devora tudo que é fraco ao seu redor. Quando eu me lembrei disso, foi aí que eu pude entender quão perigosa essa oração de Jesus. Os seus discípulos dizem: Senhor, me ensina a orar. E Jesus diz: quando vocês orarem, sempre digam: Deus venha ao teu reino. Significa dizer o seguinte: eu quero me submeter ao reino de Deus, não ao império romano. Vocês estão entendendo que Jesus está ensinando os seus discípulos a desobedecer o império, a desafiar a ditadura, a dizer assim: venha o teu reino, Deus. Na boa, qualquer pessoa minimamente ligada no que estava acontecendo na época, se passasse naquele momento e visse Jesus dizendo assim: orem assim, venha o teu reino, essa pessoa entraria na cena, olharia para Jesus e dizia assim: cara, toma muito cuidado com o que você está ensinando, porque esse negócio não vai ser bom. Sabe como é que o império fazia e lidava com os seus dissidentes? Ele olhava o líder, pegava o líder, porque a lógica é: se eu elimino o líder, eu desarticulo os seguidores. Ele pegava o líder e o império, ele fazia uma coisa: ele não só fazia questão de que a morte do líder fosse séria, mas que ela fosse simbólica. Por isso é próprio de todo o império desenvolver instrumentos sofisticadíssimos de tortura. Uma coisa curiosa é que se os discípulos de Jesus, ou as pessoas do primeiro século, vissem hoje como a gente trata a cruz, elas se escandalizariam. Porque há lugares onde você entra e faz o sinal da cruz. A gente usa a cruz como como é que chama aquele negócio? Um colarzinho. Acontece que a cruz foi um instrumento de tortura desenvolvido por império para se literalmente, a olhos nus, matar todos os seus dissidentes. Jesus morre. Jesus morre a morte de cruz. Morre condenado pelo sistema religioso que ele desafiou. Morre condenado pelo sistema político que ele desafiou. Porque Jesus disse: venha o teu reino. Deus. E qual era a diferença do reino de Deus para o reino que estava estabelecido em Roma? O reino de Deus não era produtor de desigualdades. O reino de Deus não era uma máquina de moer gente. O reino de Deus tinha como alvo um ideal totalmente igualitário. Por isso que o símbolo maior do reino de Deus nunca foi a cruz. O símbolo maior do reino de Deus é a mesa onde Jesus sentou com todas as pessoas a quem o império dizia: essas pessoas não dá. O reino que Jesus pediu, o reino que Jesus ensinou a orar, era um reino de paz, de justiça, de igualdade, um reino que tinha uma opção preferencial pelos mais fracos, pelo elo da corrente que se quebrava de maneira mais frágil, um reino que não tinha uma linguagem, uma estética e nem uma ideologia de violência. O reino de Jesus não era assim. Ou melhor dizendo, o reino que Jesus pregou era assim. O reino que os romanos estabeleceram na terra não era assim. Era um reino da guerra, da violência, da incrível capacidade logística de espalhar a sua mensagem. Era um reino cuja retórica, a imagem, o dia a dia, era da truculência, da violência, e tinha como base dizer: só existe um caminho, e é o meu. Só para vocês entenderem quão perigoso era isso,
quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, dizendo: venha o teu reino. Naquela época, o imperador, ele começou a colocar estátuas suas em todos os povos dominados. Por isso, Jesus podia acordar de manhã cedo, quem sabe, uma segunda-feira, saiu, acordou, tomou um café de manhã, a lenha e tal, e olhou o céu e saiu para a rua. E você sabe o que ele provavelmente encontraria na rua? Uma estátua do imperador, inclusive com força militar ali perto. E todas as pessoas que passassem por aquela estátua, deveriam fazer o seguinte movimento: elas se ajoelhavam. Por quê? Porque esse se ajoelhar é um ato de submissão a isso. E mais, não era só submissão, elas adoravam. Porque todo ditador, todo imperador tem um vício de origem: eles se sentem Deus. Aí vem Jesus e diz: ó César, olha para os seus discípulos e dizem: não. Eu quero que vocês orem dizendo todo dia: Deus venha o teu reino. E não tem jeito, para o reino de Deus vir, o reino de Roma teria que ser desarticulado. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Portanto, eu quero dizer para mim e para você, que todas as vezes que a gente faz essa oração, venha o teu reino, a gente está pedindo que todas as estruturas de poder, desigualdade, violência, todas essas estruturas, sejam elas de que lado do campo político estejam, todas caiam, por causa de um reino que é maior. Agora, já terminando, eu quero dizer que tem uma coisa fantástica nessa parte da oração. Jesus diz: venha o teu reino. E aí agora, ele diz uma coisa extremamente revolucionária. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Olha o que Jesus diz. Ele não diz assim: a terra já está destruída mesmo, cara. Isso aqui já está entregue. A única coisa que nos vai salvar, sabe o que é? É o céu. Você acredita que um dia eu ouvi alguém dizer para mim o seguinte: pastor, quando eu escuto violência na televisão, quando eu escuto tanto de mal, eu louvo a Deus, porque a volta de Jesus Cristo está perto. Sabe qual é a lógica de fundo que tem aí? Essa terra, ela está condenada, cara. Nossa única esperança está num lugar que a gente imagina ser um lugar chamado céu. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus diz uma outra coisa. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Ao nos ensinar a orar assim, Jesus injeta uma dose de esperança, uma dose de vida, e diz: não desistam da terra, porque essa oração quer fundir céu e terra, quer fazer com que a terra seja cada vez mais parecida com o céu. E aqui agora, uma pergunta óbvia: se a terra for cada vez mais parecida com o céu, como é que eu vou chamar a terra? Essa divisão é burra. Desculpe a veemência. Ela não tem nada a ver com o espírito da oração. A oração está dizendo: olha para a terra e diga: se você olhou e viu na televisão que uma menina de 12 anos foi estuprada, morra de chorar. Mas diz Deus: vem o teu reino, assim faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra. Não desista da terra. As circunstâncias podem ser as piores. Eu e você podemos olhar e dizer assim: cara, o mundo está muito ruim. Não desista do reino de Deus e da vontade de Deus aqui e agora. E aí tem uma grande pergunta, que é uma pergunta que eu tenho feito na sala de aula por mais de 15 anos. Hoje pela manhã eu estava pensando,
Infelizmente esse tempo está acabando. Eu estava pensando como está sendo bom passar quase 2 anos sem viajar. Nos últimos 15 anos eu viajei quase esse país todo. Muitas vezes quinta de noite estando em Porto Alegre, sexta de noite já em Curitiba, e na segunda-feira em São Paulo. E eu pergunto sempre, na minha última frase nas minhas aulas alguém aqui já parou para se perguntar qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Por que você trabalha? O que você quer com o dinheiro que você quer ganhar? E tem uma outra maneira de responder essa frase, tão mais bela do que o que Jesus está dizendo. Não desista da terra. O meu propósito é fazer esse reino de Deus acontecer aqui na terra. Todas as vezes que a paz, a verdade, a justiça, o amor, a graça, a misericórdia, tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, todas as vezes que isso acontece, independente de quem esteja fazendo, ali está o reino de Deus. Tenha esta pessoa consciência ou não, ela está sendo um agente do reino de Deus. Pai nosso, qual é o meu lugar nesse mundo? Como é que eu posso contribuir para que este mundo, esta terra, nela, seja feita a tua vontade? Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Seu final foi a morte de cruz. Mataram o seu corpo, só não conseguiram matar o seu espírito, que está em cada um e cada uma de nós. Eu espero que a gente ore essa oração com a devida profundidade. E eu queria convidar a gente a orá-la de novo. Enquanto o Pedro, acho que está vindo para cá, e queria convidar a gente a orar essa oração, dizendo assim: vamos juntos? Até faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Que seja assim. Que seja assim. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha só os teus olhos por um instante. E veja quão maravilhosa, inspiradora, subversiva é esta incrível oração de Jesus. Amém. Gente, eu queria convidar a gente que está aqui, a você que está em casa, para escutar uma canção. A gente vai só escutar primeiro, depois a gente canta. O poeta popular compôs essa canção. E nela está esse anseio de não desistir da terra, de entender que o inferno, apesar de ser aqui, não é aqui. É uma canção de esperança que diz, com o coração cheio de certeza, de que para todo mal há cura. E é uma canção que diz, vai existir, vai chegar um tempo onde um dia isso vai acontecer. Mas enquanto isso não chegar, que a gente levante a velha bandeira da vida. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira
vida acenderá, todo o farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará. Amém. Para todo mal